Agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos tratar agora de vários assuntos ligados à justiça brasileira. Eu converso com o jurista Ives Gandra Martins. Doutor Ives, boa noite. Boa noite. Grande prazer estar aqui mais uma vez, Denise. São tantos temas envolvendo a justiça, claro, né? Suspeitas, investigações, decisões polêmicas. Eu queria começar falando sobre a aprovação pela Câmara dos Deputados de ontem, com muita rapidez, da lei que configura o crime de abuso de autoridade. Isso trouxe preocupações, deixa eu só colocar para o nosso telespectador ouvir, traz preocupações pela forma como pode limitar ações da justiça, mesmo da polícia. A Lava Jato poderia ter muitas das ações dela questionadas com base nessa nova lei. A impressão que eu tenho é que o questionamento não se pode dar, que a lei não pode ter efeito retroativo nesse caso. Não, mas o tipo de procedimento não poderia ser adotado novamente. Mas esse procedimento no futuro não pode ser adotado. Embora há um artigo no Código Tributário Nacional, 106, que diz que aquele dispositivo mais benéfico ao contribuinte pode ter efeito retroativo, mas não é o caso, porque nesse caso, concretamente, o que eles estão tendo é em relação ao procedimento tributário e não ao comportamento. O abuso de autoridade seria a condução coercitiva, claro, a forma como é feita, claro, a apuração. Isso já não pode mais, não. Mas a sensação que eu tenho é que essa lei é importante no Brasil. Porque o que ocorre? Lava Jato foi excepcional, porque permitiu que nós tivéssemos um divisor de água em relação aos contribuintes, em relação aos cidadãos, em relação à corrupção que havia no Brasil. Mas houve abuso. Eu mesmo publiquei um livro com os melhores penalistas do Brasil sobre o direito de defesa. E exatamente para evitar esses abusos no futuro, é que foi aprovada uma lei que vem correndo no Congresso Nacional há muitos anos e que agora se decidiu aprovar, dando um limite. Ótimo que se combata a corrupção, mas dentro da lei, sem que se violente o que está na legislação e que o cidadão tenha garantias, porque nós tivemos uma vulgarização de prisões provisórias e uma vulgarização das prisões preventivas. Então, eu acho que é importante isso, Denise, que se continue nesse combate que é importante para a cidadania, mas nós mantenhamos dentro da lei o papel de qualquer uma das autoridades, no sentido de que não podem violentar provas ilícitas, etc. Não podem ser obtidas quando a legislação proíbe que se obtenha provas de uma forma que não está dentro da lei. Então, agora, doutor Ives, nós temos a aprovação dessa lei de abuso de autoridade. Nós tivemos o vazamento de conversas, supostas conversas dos procuradores, e agora Deltan Dallagnol, que é um dos principais envolvidos na Operação Lava Jato, passando por investigações. Nós tivemos a decisão do ministro Dias Toffoli de não permitir que as investigações que não têm autorização prévia da Justiça com o uso de dados do COAF e da Receita Federal. Então, são várias ações, medidas e procedimentos que, na verdade, contrariam tudo que a Lava Jato vinha fazendo. O senhor não acha que isso pode interromper um processo? Eu acho que não. Primeiro, em relação ao COAF, isso é proibido pelo Código Tributário Nacional, a disponibilidade, a compartilhamento sem autorização judicial. O que tem que fazer é pedir autorização judicial. Pedindo autorização judicial, pode-se compartilhar qualquer informação. O que estavam obtendo era sem autorização judicial, entendendo que o simples fato de se lançar, eles poderiam obter qualquer tipo de informação da Receita, o que não é possível pelo artigo 198. Por outro lado, a decisão do presidente Toffoli foi uma decisão absolutamente correta, porque o que ele disse é o seguinte: autoridades que estão com foro privilegiado, elas têm que ser examinadas pelos juízes competentes. Por exemplo, o Procurador-Geral da República pode pedir a um ministro supremo e daí se poderia compartilhar. Então, o que ocorre é que se eliminou a possibilidade de, sem autorização judicial, que era a jurisprudência pacífica do Supremo, sem autorização judicial,
pretender obter provas que não seriam possíveis senão com autorização judicial. Agora, o senhor acha, por exemplo, que o procurador Deltan Dallagnol, ele passou do que seria o limite legal? Veja o seguinte, nas conversas que foram veiculadas, foi um comportamento inadequado, mas nenhuma prova colocada nos autos dos processos que o Dallagnol participou foram provas ilícitas. O fato de ele ter tido conversas com o juiz Sérgio Moro, é evidente que os advogados não tiveram o mesmo tratamento que teve os membros do Ministério Público. Mas as decisões que foram tomadas pelo juiz Sérgio Moro eram decisões, e por outros magistrados, foram decisões com base em provas materiais que foram obtidas, essas provas, legitimamente. E houve total liberdade, total amplidão de defesa por parte dos advogados. Foi um tratamento inadequado. Não deveria ter tido aquelas ligações, aquelas conversas. Evidentemente, não poderia ter pedido investigação de ministros do Supremo que não estão à sua competência. Mas os casos em que ele participou dificilmente serão anulados, porque foram decididos não na base dessas conversas, foram decididos na base de provas materiais e testemunhais. O senhor acha que caberia alguma punição a ele? Agora, essas conversas, a maneira, pedir investigação, isso é matéria que vai ser examinada pelo Conselho do Ministério Público, e como advogado eu prefiro falar sobre a ordem e não sobre o Conselho do Ministério Público. Agora, do ponto de vista da sociedade, fica a ideia de uma queda de braço não é, entre políticos, o judiciário, em certa medida, contra uma ofensiva das investigações. Porque no caso, por exemplo, do COAF, você tem a interrupção das investigações com relação ao filho do presidente, o Flávio Bolsonaro. Nós temos os juízes, os ministros do Supremo, em tese, se defendendo contra investigações que podiam estar em andamento, inclusive envolvendo a esposa do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes também. E acrescentando, nós tivemos, foi protocolado o pedido de impeachment do Dias Toffoli pela deputada Janaína Pascoal, que também apresentou o pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Como é que o senhor vê esse processo todo e como não passar para a sociedade essa ideia de um grupo tentando se proteger? Denise, que passa para a sociedade uma impressão desagradável, passa. E um conflito entre poderes, briga entre poderes, etc. Agora, o que é que tem que se examinar? É o que está na lei. E o que está na lei é o seguinte: COAF não pode compartilhar fora da Receita Federal. Por outro lado, o problema de atuações dos ministros do Supremo, tem que haver realmente prova material para qualquer pedido de impeachment junto ao Senado Federal. Eu gosto muito da Janaína. É uma professora de direito penal excepcional. Eu não vejo razão para um pedido de impeachment nessa matéria. Agora, é evidente que, como sociedade, não é especialista em lei, como não conhece o Código Tributário Nacional, como não conhece as competências que estão na Constituição, tudo isso leva à impressão de que é personalizado algo que deveria ser uma discussão em termos de direito, independentes da personalização. Passa mas essa impressão. Muita gente pode ser beneficiada por essa condição. E não só o filho do Bolsonaro, mas todos aqueles em que há um compartilhamento indevido porque o Código proíbe. Por esta razão é que eu entendo que COAF, que examina o sistema financeiro, deveria estar com o Banco Central. Que é a proposta do ministro Paulo Guedes. E que me parece o ideal. Mas aí ele não fica sujeito a essa limitação legal de transferência das informações? Não, porque, na verdade, as informações que são dadas pelo Banco Central, qualquer um pode pedir a informação. E, por outro lado, informação, evidentemente, não de terceiros, mas de autoridades. Enquanto que na Receita há uma proibição. A outra alternativa seria mudar o artigo 198 do Código Tributário Nacional, que é de 1967. O COAF ficaria, então, muito mais fortalecido e independente no Banco Central? Eu tenho a impressão, porque o Banco Central, pela Lei Complementar 105, há possibilidade de qualquer autoridade tributária
pedir informação direta no sistema financeiro. Mas o Banco Central dispõe disso. Ele não pode transferir essas informações para um cidadão comum. Mas é evidente, as autoridades não veria um problema maior de poder obter informações. Mesmo assim, o dispositivo que viesse transferir deveria expressamente permitir que autoridades como o Ministério Público ou polícia, etc., pudessem, dentro de investigações, dentro da lei. Então, isto é que me parece importante, é que nós compreendamos que existe uma legislação que não pode ser ultrapassada. E essa aprovação da lei de abuso de autoridade é importante, porque eles têm já parâmetros de legislação que vem. Por exemplo, o Código de 67. Nós temos, por exemplo, uma lei específica que diz que o inquérito policial deve ser presidido por delegado de carreira e não por membros do Ministério Público. Uma série de leis que não têm sido respeitadas. Por quê? Porque normalmente o que o Ministério Público fazia era informar a imprensa dava uma espécie de proteção a todo aquele combate à corrupção. Basta que as 10 propostas que o Ministério Público mandou para o Congresso Nacional, as 10 propostas para combater a corrupção, falavam inclusive em prova ilícita. Então, mas a Lava Jato não teria chegado onde chegou sem usar esses instrumentos todos? Eu não sei. Com a rapidez com que conseguiu pegar muita coisa? Talvez não com a rapidez, mas eu não sei se chegaria, porque todas as provas, se pretender obter uma prova, e se a pessoa, se o membro do Ministério Público for a um juiz, eu duvido que os juízes não autorizem. O que se tem que fazer exclusivamente é fazer com que um poder neutro, que é o poder judiciário, autorize permanentemente determinadas quebras. Em relação a informações que são sigilosas, entende? Já há jurisprudência pacífica do Supremo, que isso pode ser quebrado com autorização judicial. É só ir até um juiz. Agora, antes de fecharmos, como o Supremo pode recuperar a credibilidade que tem ou deveria ter junto à população da forma como ele é visto hoje? Eu quero dizer o seguinte, eu tenho uma grande admiração por todos os ministros do Supremo, mas de qualquer maneira nós tivemos nos últimos anos um ativismo judicial que fez com que o Supremo passasse a interferir no Legislativo e no Executivo. E hoje o Supremo sofre um pouco da instabilidade que ele mesmo criou. Se fosse apenas um legislador negativo, decidir nos casos que chegasse, sem interferir nos outros poderes, nós teríamos muito mais tranquilidade e o povo confiaria mais. Tá certo, eu conversei aqui com o jurista Ives Gandra Martins. Doutor Ives, muito obrigada, uma boa noite. O privilégio foi meu de conversar mais uma vez com você, Denise. Laerte Luciana.